Pronto, estamos gravando. Pois bem, aula de hoje, a medição do desempenho nas cadeias de suprimento, né? É o capítulo 5 da terceira unidade, tá? Na próxima semana, quinta-feira que vem, né? Dia 13, nós vamos ver o capítulo 6. Na sexta-feira, dia 14, né, vamos ter aula de reposição para ver o capítulo 7. E na quinta-feira, dia 20, o capítulo 8, finalizando a ementa. E na última quinta-feira do mês, dia 27, a nossa revisão geral para preparar vocês para a prova, certo? Então, você tem um calendáriozinho extra aí, como eu falei no começo do semestre, caso precisássemos de aula de reposição, eu agendaria com vocês. Então, percebi que precisamos de uma aula, então uma aula vai ser suficiente para a gente conseguir cumprir a nossa ementa, tá? Então, vamos lá. Medição de desempenho na cadeia de suprimentos, just in time, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e compras. Então, com o surgimento das cadeias de produção, a competição no mercado ela tende a ocorrer cada vez mais entre cadeias produtivas e não mais apenas entre as empresas de forma isolada. E aí, tendo em conta que toda a base conceitual que é desenvolvida até hoje sobre medição de desempenho foi construída a partir de unidades de negócios que são isoladas, é importante readequar todo o que já se foi construído a respeito de medição de desempenho, certo? Então, sob essa perspectiva da gestão da produção, o desempenho ele pode ser definido como a informação sobre os resultados obtidos dos processos e dos produtos que permitem avaliar e comparar com metas, padrões, resultados do passado e a outros processos e produtos também. Então, é o processo de quantificar uma ação. E aí, nesse processo de quantificação de uma ação, ele vai considerar esses três aspectos. Primeiro, quais aspectos vão ser medidos? Né? Quando eu falo de medição de desempenho, quais aspectos deverão ser medidos? Como eu vou medir esses aspectos? Como eu vou utilizar essas medidas para analisar, para melhorar, para controlar o desempenho da cadeia de suprimentos? Então, quando a gente fala de quantificar a ação, em se falando de medição de desempenho, sempre leva em conta esses três aspectos. Então, é importante também tomar o cuidado de interpretar muito corretamente as medidas que são utilizadas. Isso porque muitas delas são medidas internas, né, que acabam não mostrando o desempenho da cadeia de suprimentos como um todo. E também não identificam onde existem oportunidades para aumentar a competitividade e a rentabilidade dos negócios para cada uma das empresas que fazem parte dessa cadeia de suprimentos. Então, por exemplo, sob a ótica da cadeia de suprimentos, o aumento de giro de estoques de um varejista tende a ter um impacto positivo muito maior do que se fosse feito em um fornecedor. Então, assim como estoques posicionados nos fornecedores têm um risco menor para a cadeia de suprimentos, já que a matéria-prima mantida por um fornecedor pode potencialmente ser usada por vários produtos e vários clientes. E isso não acontece com os estoques de produtos que são acabados por um varejista. Então, segundo o Prêmio Nacional de Qualidade, o PNQ, eu acho que eu já falei com vocês sobre esse prêmio, se não foi com vocês, foi com uma outra turma de administração, que o PNQ é um sistema de avaliação de desempenho empresarial, né, precisa focalizar resultados. E esses resultados têm que ser orientados pelos anseios de todas as partes interessadas, né? Os clientes, os funcionários, acionistas, fornecedores, né? Os stakeholders, né? Ou seja, aqueles que fazem parte de um grupo de interesses naquilo que a organização desenvolve, né? Então, os conflitos são evitados quando a estratégia da empresa apresenta de forma clara e explícita as necessidades de todas as partes interessadas. E ela busca, com isso, harmonizar essas necessidades e garantir que as ações e os planos atendam às diferentes necessidades. Gente, só um momento, eu vou pegar um copinho d'água e já volto.
De volta, vamos lá. Então, aqui, a questão é se a abordagem do PNQ, né, que traz consigo todas essas questões, também é válida para toda a cadeia de suprimentos, né, por meio dessa questão a gente chega a outra, que é, existe ou não existe uma estratégia de cadeia de suprimentos como um todo? Então, 3 pontos aqui trazem-se. Né? Então, em cada elo da cadeia de suprimentos, predomina, de fato, a estratégia interna da empresa, que não é necessariamente ligada a uma denominada estratégia, alguma estratégia da cadeia de suprimentos. E, de fato, somente a estratégia da empresa foco, ou o elo mais forte, né, da cadeia de suprimentos, pode influenciar todas as outras estratégias dos demais elos. E também a participação de diversos elos em diversas cadeias de suprimentos dificulta a implementação de uma estratégia única ao longo de certa cadeia de suprimentos, certo? Então, assim, eu posso concluir que, por não ser possível estabelecer uma estratégia que considere toda essa cadeia de suprimentos, também acabaria inviabilizando a medição de desempenho dela como um todo, né, já que eu não consigo fazer isso do começo ao fim. Então, essa resposta acaba sendo não. Né? Então, e nisso, a medição de desempenho ao longo de uma cadeia de suprimentos, ela pode ter um caráter mais diagnóstico do que ferramental. Ele deixa de ser uma ferramenta para ser, de fato, algo que vai diagnosticar alguma coisa. E isso tudo com o sentido de implementar objetivos estratégicos, né? Contribuindo para alinhar e ajustar os objetivos ao longo da cadeia. Então, assim, se pode começar pela adaptação de modelos que existem nas empresas e que formam a cadeia. Porém, definindo de forma coletiva um conjunto de indicadores que possam medir o desempenho de negócio-chave, né, de negócio-chave ao longo dessa cadeia de suprimentos, certo? Então, vamos pular aqui um pouquinho. A apostila traz ainda algumas outras questões, mas vamos pular, né? Para ir para o assunto principal. Então, aqui, aplicação do Blessing Scorecard, né, na cadeia de suprimentos. Esse termo ele surgiu para compor aquilo que a gente chama de conceito administrativo de inteligência dos negócios, né? Business Intelligence, BI. Tá? Então, os fornecedores de produtos, os prestadores de serviços e os profissionais das empresas, eles se utilizam desse conceito, né, de inteligência de negócios para medir valor nas organizações. Então, para atingir alguns objetivos e algumas metas, as organizações reconhecem que elas necessitam de métricas quantitativas, ou seja, que dizem respeito à quantidade, que digam para elas onde estão, com que velocidade estão se movimentando e quando atingirão essas metas. Só que estabelecer essas metas, essas métricas, não é uma coisa fácil de se fazer. Então, as pressões de mercado acabam fazendo com que as organizações se apoiem apenas em algumas metas e métricas que são correspondentes à receita, expansão de mercado, e acabam esquecendo, né, de benefícios de longo prazo, relacionamento com colaboradores, relacionamento com clientes, né, que também não deixam de ser importantes. Então, o estabelecimento de um conjunto equilibrado de métricas organizacionais que levem em consideração essas múltiplas perspectivas interdependentes está atualmente na agenda das grandes organizações, né? Então, essas organizações que acabam se tornando um exemplo mundial, né, que tem reconhecimento mundial, elas estão, com certeza, de olho nisso, né, esse conjunto equilibrado de métricas das organizações. Esse conceito de Balanced Scorecard, ele foi descrito inicialmente por Robert Kaplan, e junto com David Norton, ele escreveu um livro em 96. Então, nesse livro, ele menciona que esse Balanced Scorecard é descobrir e tratar conflitos. E aí, para isso, ele sugere
4 perspectivas organizacionais, né, cada uma delas com as suas próprias métricas. Então, primeiro, o que ele menciona? Né? A perspectiva financeira. Então, aqui eu tenho métricas típicas nessa perspectiva, né, que podem ser ganhos por ações, crescimento de receita, crescimento do lucro. Então, quando eu falo de perspectiva financeira, eu vou usar essas métricas para fazer esse balanço. Quando eu olho para a perspectiva do cliente, né, estou falando de market share, satisfação do cliente, taxa de retenção de clientes. Essas acabam sendo algumas das métricas que representam essa perspectiva. Outro ponto são as perspectivas dos dos processos internos. Então, o tempo de ciclo é uma métrica operacional típica dessa perspectiva. E outras métricas incluem também o custo da operação, a velocidade com que aquela atividade é feita, a segurança, enfim. E, por último, a perspectiva do conhecimento e do crescimento. Então, as métricas nessa perspectiva do conhecimento e do crescimento, elas estão evoluindo muito, mas elas ainda se concentram na discussão das mudanças das métricas das outras perspectivas, especialmente da perspectiva financeira e da perspectiva do cliente. Então, aqui a gente pode mencionar a adaptação, a satisfação do colaborador, o interesse em adquirir e compartilhar conhecimentos, né? São alguns exemplos que a gente pode mencionar aqui quanto à perspectiva de conhecimento e de crescimento. Um Balanced Scorecard, ele sugere que a organização identifique e equilibre metas que são associadas a essas diferentes perspectivas para reduzir a possibilidade de que uma meta em particular acabe se sobrepondo às outras em detrimento da organização. Então, por exemplo, uma organização que é voltada unicamente para os ganhos por ação, ela pode não estar investindo suficientemente nos seus colaboradores. Ela pode estar pressionando os clientes, ela pode, talvez, não estar adotando as medidas de qualidade e de segurança. E aí, da mesma forma, as organizações que gastam muito com inovação tecnológica ou que se dedicam muito a satisfazer os clientes, independentemente dos custos que isso possa lhes trazer, podem não estar obtendo receita suficiente para permanecer no negócio. E, tradicionalmente, essas métricas organizacionais elas são predominantemente financeiras. Então, as organizações elas devem iniciar com o desenvolvimento das necessidades do negócio e dos usuários, né? Criar modelos que são tirados de informações ou de indicadores que são necessários para criar um contexto apropriado que auxilie o administrador na tomada de decisão. E aí passa pela identificação e definição desses indicadores, a construção de modelos associados, os cálculos, e a obtenção de dados para suportá-los. Então, para que esse Balanced Scorecard funcione, ele tem que estar ligado às necessidades da organização. Isso vai exigir um pessoal preparado para conduzir projetos. E a adaptação desse Balanced Scorecard como instrumento a serviço de desempenho da cadeia de suprimentos vai exigir várias adaptações na sua aplicação, porque a complexidade, ou melhor, é porque ele tem uma complexidade muito peculiar em cada uma dessas cadeias particulares. E aí, algumas exigências são bastante básicas para que se consiga implementar o uso dele, desse Balanced Scorecard. Primeiro, leva-se em consideração, né, as 4 perspectivas que nós mencionamos lá em cima, né? A perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, a perspectiva dos processos internos e a perspectiva do conhecimento e do crescimento, né? Então, essas 4 perspectivas, elas precisam ser consideradas no ambiente da cadeia de suprimentos e não em cada empresa de forma isolada, né? Eu não vou olhar para essas perspectivas para uma organização específica, mas
para esse ambiente da cadeia de suprimentos, que é muito maior do que somente aquela empresa dentro da sua bolha. Outro ponto, outra exigência básica, que eu esqueci de voltar aqui para a tela, desculpa, é que cada empresa ela precisa estar alinhada com a visão e a estratégia da cadeia de suprimentos como um todo, né? Ou seja, esse alinhamento da sua visão. Então, não considerar, de novo, né, ele bate nessa tecla, não considerar o seu somente, mas o todo. E o outro ponto é que cada empresa vai ter de conciliar esse alinhamento com as outras cadeias de suprimento das quais ela, porventura, participe. Então, primeiro, eu considero as 4 perspectivas do Balanced Scorecard, né? Preciso considerar essas perspectivas dentro do ambiente da cadeia de suprimentos. Eu preciso me alinhar enquanto empresa com a visão e com a estratégia de cada uma dessas cadeias como um todo e conciliar esse alinhamento com outras cadeias de suprimento das quais eu possa, porventura, participar. Ou seja, a visão da cadeia de suprimentos ela deve ser o ponto de partida para o desdobramento do Balanced Scorecard, dentro do contexto da empresa, na cadeia de suprimentos, das suas funções e das suas equipes ou mesmo dos seus indivíduos. E aí, com isso, fica claro que medir o desempenho na cadeia de suprimentos é significativamente diferente de medir o desempenho de uma empresa, de uma unidade de negócio, uma função, etc. Mas ele pode se converter, de fato, numa ferramenta potencial para medir o desempenho das cadeias de suprimentos. Ela acaba servindo, inclusive, como um roteiro para guiar, para balizar, né, para conduzir a implementação do sistema nas cadeias. E aí a ênfase ela deve ser como um grupo de empresas atua para criar valor para os clientes finais. E aí são necessárias 3 mudanças importantes. Primeiro, né, as empresas da cadeia de suprimentos, elas têm que trabalhar de forma colaborativa. E o sistema de medição de desempenho da cadeia de suprimentos tem que refletir isso de forma muito clara. Né? Ou seja, mais uma vez, né, batendo aqui na tecla do coletivo, né, colaborativo, não somente a empresa individualmente. Né? Outro ponto, né, é que o sistema de medição ele tem que estar estruturado para incentivar um ambiente de colaboração e que cada empresa, independente da sua posição na cadeia de suprimentos, tem que voltar o seu foco para o atendimento do cliente final em todas as suas dimensões. Então, a aplicação do BSC, né, do Balanced Scorecard, nas cadeias de suprimento, exige a formulação da estratégia e a formulação do consenso. Né? Sem ele nada se começa, né? Seguida da seleção de medidas de desempenho que sejam consistentes com a estratégia, além da comunicação das medidas e da orientação para a obtenção dos resultados esperados. E aí, nas cadeias de suprimento, existirão algumas barreiras naturais, né? Já que a implementação desse BSC, ele exige uma abordagem mais colaborativa, que vai se pautar ali pela confiança, encorajando as empresas a verem os seus desempenhos em termos da cadeia de suprimentos como um todo. Então, para vencer esse desafio, em primeiro lugar, eu preciso identificar que obstáculos são esses. E a gente pode mencionar a desconfiança, a falta de entendimento, a falta de controle, a falta de medidas de desempenho padronizadas, decidir por onde começar, né, entre outras coisas. E aí, nesse ponto, a gente entra para falar sobre planejamento e controle just in time. Né? E ele tem essa tradução livre, né, para o português, que não é algo que faz muito sentido, né? Apenas a tempo. Então, esse planejamento e controle de just in time, ele corresponde à atividade de produzir bens e serviços exatamente no momento em que eles são necessários. E isso evita a produção antecipada, né, ou mesmo tardia, que vai prevenir estoques ou atrasos. E aí, devido a essa característica, que é produzir e entregar exatamente quando aquilo é necessário,
é que esse modelo de planejamento e controle recebeu o nome de Just-in-Time. Então, adicionando qualidade e eficiência ao tempo, chega-se à definição completa do que ele é. Então, temos aqui Voss, ele afirma o seguinte: Just-in-Time é uma abordagem disciplinada que visa aprimorar a produtividade global e eliminar desperdícios. Possibilita a produção eficaz em termos de custo, assim como o fornecimento apenas da quantidade necessária de componentes, na qualidade correta, no momento e locais corretos, utilizando o mínimo de instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos. Just-in-time é dependente do equilíbrio entre a flexibilidade do fornecedor e a flexibilidade do usuário. É alcançado através da aplicação de elementos que requerem o envolvimento total dos funcionários e trabalho em equipe. A filosofia-chave do Just-in-Time é a simplificação. Então, uma forma de compreender, né, essa abordagem é a gente entender que, diferentemente do fluxo tradicional, onde as coisas têm um único sentido, né, os processos, os procedimentos têm sentido único, ou seja, eles vão de um ponto a outro, o fluxo do just-in-time ele pode ir e voltar livremente dentro do fluxo, dentro do processo, dentro dos procedimentos. Ele não vai num sentido único, de um ponto a outro, pré-determinado, mas ele pode ir e voltar. Essa é a grande diferença. Vamos avançar um pouquinho. Então, Just-in-Time ele procura refletir uma filosofia e um conjunto de técnicas que foram utilizadas pelas indústrias japonesas lá a partir da revolução iniciada na década de 60, lá por Deming. Então, três coisas eles trazem consigo, que eu não lembro se eu coloquei aqui, coloquei para cá. Né? Fazer as coisas simples, fazer cada vez melhor e eliminar os desperdícios. Então, é tipicamente uma filosofia que dá ênfase à eliminação do desperdício e do alto valor agregado. Então, essa filosofia ela vai eliminar esses desperdícios, envolver os funcionários na produção e no esforço pelo aprimoramento contínuo. Então, o desperdício ele é definido como qualquer atividade que não agrega valor. E como é que a gente pode visualizar isso? A superprodução, o tempo de espera, o transporte, as perdas de tempo no processo, os estoques, os produtos defeituosos, a movimentação de pessoas, tudo isso, né, conforme Slack, é desperdício. Então, essas denominadas técnicas do Just-in-Time, elas são uma série de ferramentas, técnicas que buscam a eliminação dos desperdícios de forma sistemática. Então, a aplicação dessas técnicas resulta em benefícios grandes para as organizações que buscam implementá-la. Então, a gente pode mencionar algumas aqui. Né? Primeiro, o foco na experiência, na busca da simplicidade, da repetição e da experiência. Né? Máquinas simples e pequenas, ao invés de máquinas grandes, sofisticadas. O envolvimento total das pessoas, está exigindo uma responsabilidade no uso das habilidades individuais em prol da organização, assim como outras várias questões aqui, né? Redução do setup, né? Que é o tempo gasto desde o término da produção de determinado lote, a desmontagem, remontagem da máquina, preparar para fazer uma nova operação, né? Diferente da anterior, e o início da nova atividade. Então, nada se produz durante esse tempo. Então, quanto menor ele for, mais tempo de operação essa organização vai ter. Então, tem várias vantagens, vários benefícios que a implantação do Just-in-Time pode trazer. Então, só por isso, a implantação da filosofia Just-in-Time nas organizações vai ter um comprometimento muito grande por parte da alta direção, né, que ela deve, por meio desse comprometimento, convencer os outros funcionários nesse esforço de mudança cultural que vai representar essa implementação. Não é fácil, mas também não é impossível, já que esse planejamento ele atua diretamente em um dos pontos de maior
desperdício nas organizações, que é o estoque em processo. Porque nos métodos convencionais de planejamento e de controle, as ordens de produção elas são lançadas para a produção assim que elas chegam. Isso gera um processo denominado de produção empurrada, já uma vez que a primeira máquina do ciclo é a que recebe a ordem de produção e inicia sua tarefa, sem se preocupar com as demais que estão envolvidas no processo. No mais, senhores, a gente vai encerrar esse capítulo aqui. Né? Tem outras coisas que eu prefiro que vocês tenham a curiosidade de ler a apostila depois com calma. Tem algumas outras coisas também mencionando MRP, que inclusive foi o tema da pesquisa de vocês, né? Pesquisa que eu havia enviado para vocês fazerem. Então, dei uma pincelada nesse material, nesse capítulo, tá? Mas preocupando-se com aquilo que a gente já está mencionando aqui na aula, certo?